Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e essa é a nossa aula de número 7, onde nós iremos falar sobre gerenciador de pacotes para Linux. Então, sem enrolação, vamos para a nossa aula. Vou começar como de praxe, vou abrir aqui o meu Hyper-V. E eu tenho aqui já os meus dois servidores e hoje nós iremos trabalhar os dois servidores, ok? Então, primeiro nós iremos iniciar pelo servidor Debian. Então, eu vou conectar aqui no meu servidor. Vou iniciar a minha máquina virtual. Pronto. Agora que a minha máquina já iniciou, o que nós iremos fazer? Primeiro, nós iremos precisar fazer o login com o nosso usuário root, porque para fazer o gerenciamento de pacote, nós iremos precisar de ser superusuário. E lembre-se, no Debian, o sudo ele não vem instalado por padrão, então nós precisamos, neste momento, logar com o nosso usuário root. Então, eu vou logar aqui root, vou colocar a minha senha. Pronto, já estou logado. Para facilitar, como a gente sempre faz, e aí também já vai ficar aí uma dica, eu vou logar aqui com o VS Code. Vou fazer aquele mesmo processo, tá? IP, ADDR. Tenho aqui o meu IP, já é o IP da última aula. Tenho aqui já no meu histórico. Só que observe, vou logar com o usuário DevInfra, tá? E aí, como que eu faço para conseguir o privilégio de superusuário utilizando aí o usuário que não tem esse privilégio? E eu não tenho, lembre-se, eu não tenho sudo instalado, eu vou fazer apenas su. Quando eu faço isso, ele me pede a senha do meu usuário atual. Quando eu coloco, observa, agora eu sou o root do servidor, tá? De forma remota também, utilizando com outro usuário, mas muito cuidado para utilizar esses tipos de comando em produção, tá bom? E também, às vezes, você pode nem ter acesso. Bom, voltando ao que interessa, nós iremos falar sobre o gerenciador de pacotes, tanto no Debian quanto no CentOS. E por que a gente precisa falar dos dois? Porque essas duas distribuições, elas tiveram desenvolvimento por pessoas diferentes. Então, cada uma escolheu um nome para o gerenciador de pacote, que no final o resultado acaba sendo o mesmo. O Linux, como nós já sabemos, ele precisa de um repositório externo, assim como qualquer outro sistema operacional, para conseguir ser lançadas as atualizações, os softwares, para que a gente consiga baixar e fazer a instalação. Porque imagina se fosse naquela época que a gente ia ficar comprando CD, ou pegando coisas em disquete, pendrive, né, inserindo. Não tem essa necessidade quando a gente fala de Linux, tá? Porque os principais pacotes para administrar no servidor Linux, eles ficam remotos. Então, para fazer o gerenciamento de pacotes no servidor Debian, nós precisamos utilizar um comando chamado apt. E o que significa o apt? Advanced Package Tool. Tá? É um gerenciador de pacotes, é uma ferramenta de pacotes avançadas, e ela é utilizada em versões base Debian, né? Ou seja, no próprio Debian e também no Ubuntu, né? Porque para você que não sabe, a distribuição Ubuntu, ela é uma variante do Debian, né? Ela foi tirada ali, o seu core principal todo baseado em Debian, então eles seguem os mesmos gerenciadores de pacote. Existem alguns outros gerenciadores que é possível instalar, mas eu vou falar do padrão, porque quando você pegar um servidor, esse é o que vai vir instalado. E quais são as vantagens de você utilizar um gerenciador de pacote? Você tem questões de resolução automática de dependências. Então, imagina que você vai fazer a instalação de um pacote que precisa de mais 2, 3 libs, às vezes que não está incluso ali. Ele consegue fazer isso para você também. Então, ele também gera uma facilidade de uso, porque para quem conhece, você pode... Aí, eu tenho certeza que depois de terminar esse curso, você vai se aprofundar no assunto. Quando você tem que compilar um software no Linux, ele é muito complexo. E às vezes demora também muito tempo. Outra coisa, segurança também, que você não baixa esse pacote de qualquer lugar. Esses repositórios, eles são altamente protegidos aí e mantidos por uma comunidade muito forte. E também ele tem uma manutenção bem simplificada, tá? Então essas são as vantagens de utilizar. Então vamos agora começar a fazer um pouquinho aqui do exercício utilizando
o apt, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, man apt, eu já consigo, assim como a gente já vem vendo aí desde o início do nosso curso, o comando man, ele serve ali como um manual, né? Onde tem um manual de todos os comandos que tem dentro do Linux. Então, aqui pode ver, ele fala, né, o apt, Command Line Interface, ele dá ali as opções também que você tem. Então, a gente vai começar agora a brincar com algumas dessas opções, tá bom? Vou sair aqui. O primeiro comando que a gente vai fazer é o apt update, tá? Esse apt update, ele vai fazer o quê? Ó, a hora que eu dou o enter, pode ver, ele está indo até esses repositórios e ele está fazendo toda uma atualização para mim desses pacotes. Porque imagina que esse pacote, ele, para evitar ir toda hora lá no servidor, no repositório, ele tem um cache interno. Então, se você não faz um apt update, você corre o risco de instalar, às vezes, um pacote obsoleto, um pacote que já não existe mais. Às vezes, você nem sabe quanto tempo aquele servidor deixou de ser atualizado. Tá? Porém, é bem importante ter atenção, porque dependendo do servidor, às vezes tem pacotes ali que não podem ser atualizados, e se não tiver devidamente configurado, na hora que você executou isso e você depois executar o upgrade, você pode atualizar esse pacote de forma indevida e tirar aí o sistema operacional do ar, tá? Aqui ele está falando, por exemplo, que tem 5 pacotes que precisam de upgrade, então eu posso copiar essa linha aqui e jogar ela aqui embaixo. Ó, então ele listou aqui para mim todos esses pacotes, tá, que precisam. E aí, como que a gente faz para atualizar esses pacotes? A gente pode executar agora o comando apt upgrade, tá? Esse comando, de fato, ele vai fazer a atualização de todos os softwares que mostrou naquela lista de dependência, tá? Então, olha aí a lista grande, ele já está trazendo aqui para mim os pacotes que ele precisa atualizar, tá? Aqui está sendo o tamanho que ele vai precisar ali, ó, de espaço em disco até adicional aqui para fazer cache, instalar aquelas libs que a gente conversou, e eu vou colocar aqui o Y e vou deixar ele fazer essa atualização dos pacotes, tá bom? Como o nosso sistema operacional não tem nada instalado, ainda não está em produção, é bem importante você sempre logou na sua máquina, faz aí apt update e apt upgrade. Muito comum para quem trabalha com container, sempre vai ver ali nos containers os primeiros comandos a serem executados, porque isso evita que você salve imagens obsoletas e pacotes que tem vulnerabilidade, por exemplo, que pode ser corrigido apenas com esses 2 comandinhos. Então eles são muito importantes, tá? Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Bom, agora terminou aqui a atualização dos meus pacotes, o upgrade, e aí ele mostrou tudo que ele fez aqui, tudo que ele conseguiu atualizar, tá bom? Esses foram os comandos apt update e apt upgrade, tá? Algumas edições aí, algumas distribuições do Debian mais antiga, o comando se chamava apt-get, tá? Então tem que ficar bem atento, ó, se eu fizer apt-get update, pode ver que o comando ele vai funcionar. Tá? Porque algumas versões aí, se eu não me engano, da versão 7 para baixo, a gente já tinha ainda que usar o apt-get para conseguir fazer, e aí depois eles criaram esse alias aí, ficou apenas apt, certo? Então fizemos apt update e apt upgrade, né? E já conseguimos ver aí que atualiza a lista de repositórios, né? Dizendo ali meio que para ele limpar o cache e buscar tudo de novo. E quando você faz o apt upgrade, você de fato instala o upgrade, atualiza todos os pacotes para a última versão ali que o seu repositório está configurado, tá bom? Agora, o que a gente faz? Agora que a gente já sabe como atualizar essas dependências e fazer esse upgrade, como que a gente faz a instalação de um pacote novo? Primeiro, a gente precisa saber o nome do pacote. A maioria deles é o nome principal. Então, o Apache, por exemplo, tem o nome de Apache, Nginx, Cur, wget, Nano, Vim, Sudo, tá? Todos esses são pacotes que você pode ver que a gente não precisou de um nome muito grande. Porém, se você não sabe o nome exato do pacote que você precisa instalar, você pode utilizar o apt-search,
tá? E aí você coloca apenas o nome do pacote e ele vai ali fazer um search, buscar tudo que contém ali o que você buscou. Então, todos esses daqui são pacotes que contêm algo relacionado ao Apache, tá bom? Então, olha só como é importante. Aqui você tem em verde o nome dos pacotes também, tá? Caso você queira ser mais específico também, você pode fazer aí um grep, tá? E aí você pode colocar assim, ó, eu quero só o que tiver, o que for Apache e que tiver web aí na sua descrição. Vamos ver se ele encontra alguma coisa. Olha só, ele encontrou bastante pacote, tá? Também que você pode pegar aqui para fazer a instalação, certo? Então agora que a gente já sabe como buscar os pacotes, como que a gente faz a instalação? É bem intuitivo também, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, apt install, tá? O install ele vai nos permitir instalar alguns pacotes. Vamos começar com o pacote do Cur, tá? Para quem não sabe, o Cur ele vai nos ajudar a fazer uma conexão com a internet ali, testar endereços, acessar, utilizando apenas o nosso terminal. E aí aqui ele tá falando aqui, fazendo, ó, ele tem uma dependência que ele vai instalar, ele não tem nada instalado, então ele não vai fazer nenhum upgrade, ele vai instalar 2 pacotes novos e o tamanho que ele vai precisar em disco, e ele tem aqui uma confirmação, então eu vou apertar o Y de yes, e pronto. Agora se eu fizer aqui cur, ele já tem instalado esse pacote, tá? Vamos pegar aqui, para ver que não é enrolação, a gente não tem o sudo. Olha só, command not found. Se eu fizer apt install sudo, só que agora eu não quero confirmar, eu quero que ele vá direto, então eu já passo aqui o -y de yes para ele fazer essa autoconfirmação. E olha só, ele não parou, já fez a instalação direto. Se eu fizer sudo agora, olha aqui, o comando já está instalado. Então é muito simples utilizar o gerenciador de pacotes do Debian, tá? E se a gente precisar remover algum pacote, também bem intuitivo, apt remove. E aí eu vou fazer aqui, ó, cur. E aí ele tá me perguntando, também posso passar o yes ali, tá? Se eu fizer cur agora, olha só, ele tá falando que o arquivo não existe no diretório, ou seja, tomei um command not found também. Se eu quiser saber mais informações, por exemplo, detalhadas sobre um determinado pacote, eu também posso utilizar o apt show. E aí eu vou colocar o nome do pacote. Olha só. E aí ele me trouxe aqui uma informação, ó, daqui para baixo, sobre esse pacote, tá bom? Então é bem importante aí, ó, vou fazer aqui comandinho novo na área, hein? History. Olha só os últimos comandos que nós digitamos, tá? Então aí, se você estava com alguma dúvida, perdeu algo, aqui está a lista de comandos que nós executamos. Bom, falando de Debian, basicamente para instalar e gerenciar pacote é isso. Tem um outro comandinho também que você pode limpar o cache, tá? Por exemplo, ele sempre instala algumas dependências e muitas vezes os pacotes eles não removem. Você pode usar o comando apt auto remove, tá? Olha só, ele vai liberar aqui, ó, 189 MB no meu disco, tá? Imagina numa empresa que você tem que instalar diversos softwares, muitas vezes esse processo não é feito, você tem aí problema de espaço em disco e esse cara normalmente ajuda bastante a liberar e resolver esse tipo de problema, tá? Bom, isso é o que a gente tinha aqui pro Debian. Vamos fazer o seguinte agora, vou abrir aqui o meu Hyper-V de novo e agora eu vou para o meu server 02, que nós iremos falar sobre o gerenciador de pacote do CentOS, tá? Que acaba mudando um pouquinho o comando, tá? Mas vocês vão ver que existe ali uma certa similaridade entre os dois, tá? Apesar do comando ser diferente, o resultado a ser atingido ele é o mesmo, ok? Então eu vou fazer aqui o mesmo processo, vou logar aqui com o meu usuário root e agora quero ver o meu IP, a IP é DDR, e agora eu vou pegar aqui o meu SSH e eu vou sair aqui, certo? Para eu deslogar desse servidor, voltei aqui para o Windows e agora
eu vou logar no servidor CentOS 172.20.187.199. Olha aí a minha senha. Maravilha, eu vou fazer sua aqui. Tá pedindo a senha. Pronto, loguei como root também nesse cara. Ó, pessoal, observa que eu terminei de fazer no Debian e agora eu vim fazendo no CentOS, usei os mesmos comandos, tá bom? Agora, sendo admin do nosso servidor CentOS, a gente vai falar sobre o gerenciador de pacote do CentOS. Lembrando que o comando que a gente vai utilizar aqui para CentOS, ele serve para muitas distribuições, tá? E aí, quando eu digo muitas, tem algumas que hoje elas são bem populares. Então, por exemplo, Red Hat, tá? Fedora, você também vai utilizar o mesmo gerenciador de pacote aqui do CentOS. E quando a gente fala de nuvem, se você está estudando a AWS, se você está estudando o Azure ou Google, a maioria das distribuições, por exemplo, o Amazon Linux, que hoje é extremamente utilizada, também é uma base CentOS, então utiliza o mesmo comando para gerenciar o pacote. Basicamente, tudo que a gente está fazendo de CentOS nesse curso, você consegue utilizar dentro de uma instância EC2 na AWS, tá bom? E aí, o gerenciador de pacote do CentOS, ele chama YUM, Y-U-M, tá? É isso mesmo, é Yellow Dog Manager Updater Modifier, tá? Modified. E ele é um gerenciador de pacote que ele é com base nos pacotes RPM ali que vem do Red Hat, tá? E ele faz a mesma coisa, gerencia as dependências de forma automática, simplifica, é muito, enfim, ele tem as mesmas vantagens que a gente tem lá no apt, porém para as distribuições com base de CentOS, a gente utiliza o comando YUM. E aí, como que a gente faz? Primeiramente, a gente vai utilizar aí o mesmo comando, tá? Ó, se eu fizer man YUM, eu entro aqui no man desse cara, tá? E se eu fizer YUM update, olha só, ele tá falando que eu nem tenho pacote para atualizar, ou seja, o meu cache já está atualizado. Tá? Então ele funciona da mesma forma, ele vai lá no repositório, atualiza todo o nosso cache para deixar tudo na última versão. E aí eu posso vir aqui executar um YUM upgrade. E agora, de fato, eu quero fazer a atualização de todos esses pacotes. Olha só, também não tenho nenhum pacote, pode ser que na sua máquina tenha, tá? Aí é só você colocar aí um yes e seguir, você vai ver que não tem segredo nenhum, funciona da mesma forma. E aí, se eu preciso fazer a instalação de algum pacote, eu httpd. Olha só, ele mostrou aqui, ó, ele acaba tendo uma separação um pouco melhorzinha, o que é dependência que vai ser instalado, a quantidade de pacote, a quantidade que vai ser de disco que vai ser utilizado, e ele também me pede a confirmação, tá? Então eu vou colocar aqui o yes e ele vai fazer aí a instalação desse pacote. Vamos ver se ele foi instalado, httpd, certo? Olha aí, já nem, ó, o comando foi executado, tá? Quer ver, ó, httpd --version, vamos ver. Ó, ele já falou que está em execução, mas eu só quero ver a versão desse cara. Vamos ver se é só "-v", só "-v", tá? Então ele já mostrou aqui que eu tenho a página instalada. Também não quero, preciso desinstalar, ó, YUM remove httpd. Olha só, confirmo e desinstalo. Se eu fizer agora httpd -v, ó, já o comando não existe, tá? Vamos ver aqui se eu tenho Vim. Também temos o Vim, né? Já tinha feito esse teste. O que mais que a gente pode instalar de pacote aqui? Para a gente fazer um teste. Vamos ver, a gente tem o Nano. Não temos o Nano, olha só. Vamos ver então em um search. Nano. Olha aqui. Ó, tá vendo que ele tem ponto e arquitetura?
Então, até o ponto aqui é o nome do pacote, tá? Que a gente faz na instalação. Então, se eu vir aqui, ó, e install nano, colocar -y, ele já nem me pergunta, faz a instalação direto. Se eu fizer nano agora, olha o nano aí instalado, tá? Vamos fazer aqui, não. Certo? E se eu fizer agora e um remove nano -y, faço a remoção do pacote. Se eu fizer nano agora, ele já não está mais instalado, tá bom? Se eu fizer aqui então e um info nano, olha aqui, eu tenho agora a informação do pacote nano aqui, igual a gente tem lá no apt show, certo? Então, pessoal, para o CentOS é só utilizar o i1. Lá no Debian é só utilizar o apt. Aqui é algo bem básico, tá? Existem formas muito mais avançadas, configuração de repositórios externos, tem bastante coisa para aprender sobre gerenciador de pacote, mas a ideia aqui é algo básico para você já conseguir sobreviver, fazer a instalação de um serviço quando alguém pedir, saber como procurar um pacote, saber como remover, porque é muito comum quando você tem pacotes com problemas você querer remover e outros problemas também pode aparecer. E esse é um tema bem delicado que em cada máquina pode funcionar de um jeito por conta de internet e várias outras coisas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no seu comentário, tá? Que eu respondo, tento ajudar você. Se quiser mandar um print, falar um pouco mais sobre o problema, também temos o link de um canal nosso no Discord, onde a gente tira e fala bastante sobre sysadmin, sobre cultura DevOps também. Entra lá, vamos junto nessa, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal também, porque sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado aí também, certo? Então eu agradeço você que ficou até o final e até a próxima aula.